mar está agitado, não por causa do vento, mas por causa do destino. Depois da queda de Troia, muitos heróis gregos voltaram para casa. Alguns feridos, outros quebrados, mas voltaram. Ulisses, não. Essa é a história da Odisseia. Não uma história sobre vencer guerras, mas sobre sobreviver às consequências delas. Eu sou Santiago e obrigado por entrar nessa jornada comigo pelos desafios e as consequências de desafiar os deuses gregos. Ulisses, rei de Ítaca, não era o mais forte entre os gregos, não era o mais rápido, nem o mais temido, mas era o mais astuto. Foi ele quem idealizou o cavalo de madeira. Foi ele quem ajudou a derrubar Troia. E foi exatamente por isso que sua jornada de retorno se transformou em um pesadelo. A Odisseia começa quando a guerra já terminou. E isso não é coincidência, porque no mundo homérico, o verdadeiro teste de um herói não acontece no campo de batalha, mas no caminho de volta para casa. Ulisses parte de Troia com seus homens, acreditando que o pior já havia passado. Mas logo o mar prova o contrário. A primeira grande ameaça surge na terra dos Cícones. Ali, o excesso de confiança leva à derrota. Ulisses aprende cedo que a guerra não termina quando a batalha acaba. Depois, vem o encontro com os lotófagos, um povo que se alimenta de uma flor capaz de apagar a memória. Quem a consome esquece quem é e para onde vai. Ulisses precisa arrastar seus próprios homens de volta ao navio, porque esquecer pode ser mais perigoso do que morrer. Em seguida, surge Polifemo, o Ciclope, um gigante, filho de Poseidon. Ulisses vence não pela força, mas pela inteligência. Cega o monstro e foge, mas comete um erro fatal. Revela seu nome. Esse ato desperta a fúria de Poseidon, o deus dos mares. A partir desse momento, o oceano deixa de ser apenas um caminho e se torna um inimigo. A jornada continua com ventos traiçoeiros, monstros e tentações. Ulisses enfrenta a feiticeira Circe, que transforma homens em animais. Desce ao mundo dos mortos para ouvir profecias. Passa pelas sereias, cujo canto leva marinheiros à perdição. Cada episódio não é apenas uma aventura, é uma prova. A prova da liderança, do autocontrole, da memória. Enquanto isso, em Ítaca, o tempo não para. Penélope, esposa de Ulisses, resiste. Durante anos, ela recusa dezenas de pretendentes que acreditam que o rei morreu. Usa a inteligência como arma, adiando decisões, mantendo viva a esperança. Telêmaco, seu filho, cresce sem pai e parte em busca de respostas. A Odisseia não é apenas a história de um homem perdido no mar. É a história de uma casa ameaçada pela ausência. Quando Ulisses finalmente retorna a Ítaca, ele não chega como herói. Chega disfarçado, observando, esperando. Ele encontra sua casa tomada, sua honra questionada, seu lugar ameaçado. E é somente então que a guerra volta a acontecer. Mas agora, não contra um exército estrangeiro, e sim dentro de sua própria casa. Ulisses derrota os pretendentes não com força bruta, mas com paciência, estratégia e precisão. A jornada termina onde deveria ter começado, no reconhecimento. Penélope reconhece Ulisses, Ítaca reconhece seu rei, e Ulisses finalmente reconhece o preço de ter sobrevivido. A Odisseia não celebra a vitória rápida, ela celebra a resistência. Ela nos lembra que o verdadeiro herói não é aquele que vence batalhas, mas aquele que consegue voltar sem esquecer quem é. Ulisses não é o herói perfeito. Ele erra, ele sofre, ele perde quase todos os seus homens.
mas continua. E talvez seja por isso que sua história atravessou milênios. Porque, no fim, a Odisseia não é sobre deuses, monstros ou mares distantes. É sobre o caminho difícil de voltar para casa, quando tudo tenta impedir que você chegue. Se você ficou até aqui, não esquece de curtir, comentar e se tiver a opção de hypar esse vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer e mostra para o YouTube que você curtiu o conteúdo e ele mostra para mais pessoas. Eu vejo vocês na próxima história.